Que através do culto de hoje nós possamos ser curados, fortalecidos e que 2023 nós possamos receber esse desafio de evangelizar o Japão e o mundo. Que seja um momento para refletirmos sobre isso. Para nós realmente alcançarmos o Japão com o Evangelho, precisamos curar muitas pessoas. Na semana passada estive na igreja de Hawamatsu Iwata e vi que muitas pessoas estão dentro das trevas sofrendo. Então, esse momento que nós estamos vivendo, a tecnologia, a ciência avançou, mas as pessoas estão sofrendo muito psicologicamente. As pessoas estão dentro dos problemas, preocupadas, com medo, e eu vi muitas pessoas assim. Mas nossa igreja missionária evangélica, temos um disque suicídio e muitas pessoas têm ligado para esse número. Então, isso quer dizer que muitas pessoas, mais do que nós imaginamos, as pessoas estão pensando em suicídio. Por quê? Porque espiritualmente, psicologicamente, o coração dessas pessoas está sofrendo. Então, para resolver esse problema, o governo tem tentado de tudo, mas eles não têm conseguido solucionar. Também temos o problema da natalidade e o governo está tentando de todas as formas resolver isso, mas realmente eles não têm conseguido. Porque o problema verdadeiro do homem é um problema espiritual. E somente o ser humano tem um problema espiritual. Porque a Bíblia diz que somente o ser humano foi criado com um espírito, e isso está escrito na Bíblia. Então, como prova de que no ser humano, o ser humano ele tem um espírito, ele tem o sentimento, ele tem o psicológico, e então é somente o ser humano que tem. Então, se o pensamento, o psicológico, a vontade, ela é bombardeada por Satanás, então a pessoa ela fica com problemas, né? Fica dentro de medo, de ansiedade. Por isso que você vê muitas pessoas assim. E Jesus veio por causa disso. Porque esse problema nenhuma religião pode resolver, nem a ciência pode resolver, nem o governo pode resolver. Ou seja, através da força humana, do esforço humano, não tem como resolver. Por isso, aquele que é Deus teve que vir para resolver isso por nós. Por isso, quando nós lemos em João 14:1, Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus e também em mim. Então, nesse momento, Jesus, ele está falando para os discípulos que ele vai ser crucificado e que ele vai ressuscitar e que ele vai voltar para o Pai. Então, nesse momento, os discípulos estão assustados com essa notícia, eles estão com medo, estão preocupados, porque
Até então, Jesus estava com eles, então eles não precisavam se preocupar como viver, o que comer, nem se preocupar com doenças, até mesmo não precisavam ter medo da morte, porque Jesus ressuscitou até mesmo Lázaro, que estava morto há 4 dias. Mas esse Jesus está dizendo para eles que vai embora. E então eles começam a ficar preocupados. Mas após Jesus dizer em João 14:1, não se perturbe o coração de vocês. Após isso, ele disse também que não era para eles se preocuparem. Ou seja, Jesus queria dizer que para realmente o ser humano ser salvo, ele precisaria ser crucificado. Para nos salvar verdadeiramente, Jesus tinha que ser crucificado, morto, ressuscitado para voltar para o céu. E então, para resolver o nosso problema, verdadeiramente, ele voltaria como Espírito Santo. E esse é o tema da mensagem de hoje que nós lemos em João 14, no versículo 14. A parte mais importante, o versículo mais importante, mais famoso de João 14 é: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, somente Cristo é o caminho, somente Jesus é o caminho. Muitas pessoas, elas não gostam, né? Quando a gente fala que somente Jesus é o único caminho. Por que vocês falam que Jesus é o único caminho? Porque somente esse Jesus, ele é o protagonista de Gênesis 3:15. Deus nos deu a Bíblia como um livro de promessas. Porque nós éramos escravos do diabo, estávamos nessa condição. Então nós tínhamos uma condição de viver como escravo do diabo e ir para o inferno, morrer e ir para o inferno. Porém, então, mesmo que você queira ser bem-sucedido numa vida como essa, você não consegue ser bem-sucedido porque você está dentro de uma maldição. Todas as pessoas querem ser felizes, mas elas não conseguem alcançar a felicidade porque elas estão dentro dessa maldição. São escravas do diabo. Porém, imediatamente, Deus prometeu. Ele disse que iria vir o descendente da mulher. E esse descendente da mulher, ele estava se referindo a Cristo. Então, ninguém é o único caminho a não ser Cristo, Jesus, porque Cristo é aquele que esmagou a cabeça de Satanás. Todas as religiões são religiões que adoram ao diabo. Em nenhuma religião você vai encontrar vida. Somente Cristo destruiu o diabo. Lá em 1 João 3,8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E qual é a armadilha do diabo? Ele engana o ser humano e faz o ser humano idolatrar. Porque quanto mais idolatria, mais mais amarrado o ser humano fica, mais sofrimento. Inclusive, os japoneses, se você olhar para eles, você vai ver que eles têm muitos problemas psicológicos. Então, Jesus apareceu lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, o diabo, ele quer nos amarrar
por toda a nossa vida com medo, com culpa do pecado, com medo da morte. Então, esse diabo, para destruir esse diabo, Jesus veio. Porque a causa de todas as coisas, das doenças, vem do diabo. Todos os sofrimentos vêm do diabo. E Jesus veio para solucionar esse problema. Isso está escrito também lá em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Jesus morreu, foi crucificado naquela cruz, pagou o preço pelos nossos pecados para nos libertar da lei do pecado e da morte. Então, somente esse Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus é a vida. Na religião não existe vida. Somente Jesus é a vida. Somente Jesus é o caminho. E se esse Jesus estiver junto com você, você não precisa se perturbar por nada, porque nós já estamos dentro do caminho da verdade. 2. Esse Cristo, ele é um com o Deus Pai. Então, se Jesus está conosco, você não precisa se perturbar com nada, não precisa se preocupar com nada. Lá em João 14:7, também é um versículo muito famoso e diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Se você viu Jesus, isso quer dizer que você também viu o Deus Pai. Porque o próprio Jesus diz que ele é um com o Pai. E você precisa entender esse mistério, porque ele é um Deus é um Deus trino. No momento em que você acredita que Jesus é o Deus trino, você é salvo, você recebe paz. Porém, o diabo, ele não quer que você compreenda isso. Ele não quer que você entenda isso. Lá em João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. E os judeus, quando escutaram Jesus falando isso, os fariseus ficaram com muita raiva e eles começaram a planejar matar Jesus. E o diabo, ele não quer que você saiba que Jesus é o rei que esmagou ele. Ele não quer que você saiba disso. Ele tem medo que você saiba que Jesus é o verdadeiro rei. Porque somente Jesus é o único caminho. Jesus, ele não é o descendente de Adão assim como nós. Então, se Jesus não é descendente de Adão, então ele é diferente de nós. Então, quem ele é? Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus criador. Ele é um com Deus Pai. Então, ele é diferente de nós. E no momento que você entende isso, que você compreende isso, você recebe paz. Nós cremos nele. E esse Jesus que nós cremos, se ele verdadeiramente é o Deus, nós temos uma prova disso, que ele é Deus. Lá em João, capítulo 14, versículo 12, diz: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Como prova de que Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus disse que nós faríamos obras iguais às deles ou maiores
que as que ele fez. Então, quando nós evangelizamos, quando nós vamos para o campo missionário, nós vemos essas obras se realizando. Por exemplo, Pedro, João, o apóstolo Paulo também. Eles fizeram obras iguais às de Jesus, mas quando eles iam evangelizar, eles curaram doentes, eles ressuscitaram pessoas. E Paulo, ele fez algo muito maior do que Jesus tinha feito aqui. Jesus, ele só evangelizou Jerusalém, mas Paulo foi até Roma evangelizar. Sim, aonde existe então uma prova de que Jesus é o Deus verdadeiro? Como você vai saber que as outras religiões, elas são das trevas? A prova de que essas religiões, elas são das trevas, é porque quanto mais você acredita nelas, mais sofrimento vem para a tua vida. E os países que acreditam que têm essas religiões muito fortes, eles não evoluem. Mas vamos ver uma prova de que Jesus é o Deus verdadeiro. Se você crê em Jesus, você é feliz, você recebe resposta, você recebe paz no seu coração. Ontem eu fui fazer uma visita e lá tinha uma pessoa que faz um mês que ela aceitou Jesus. E ela mesmo disse que quando ela creu em Cristo, ela recebeu paz e felicidade. E ela falou que estava tão em paz e tão feliz como nunca tinha sentido, sabe? Era a primeira vez que ela estava se sentindo assim. E ela falou: Nossa, será que tudo bem mesmo eu ser tão feliz assim? E E esse é o direito que você tem por ser filho de Deus, sabe? É o privilégio que ele te dá. E é aí onde você recebe essa prova de que verdadeiramente Jesus é Deus, porque você recebe paz. Mas quando você está em outras religiões, você não tem paz, você não recebe esse tipo de paz. Ai, será que eu tô certo ou não? Mas sabe, quanto mais você acredita em Jesus, mais paz, mais alegria. E os países que têm pessoas que creem em Jesus, eles evoluem. Porque a casa, o negócio, o trabalho dessa pessoa que crê em Jesus se transforma como se estivesse no céu. Hoje, na Ásia, o país que está mais crescendo é a Singapura. Porque dentro de toda a Ásia, a Singapura é o país que tem mais cristãos. Antigamente, os Estados Unidos e a Europa que estavam sendo abençoados. Mas hoje nós olhamos para a Ásia e olhamos para a Singapura e vemos e a Coreia também, ela evoluiu por causa do evangelho. Quando você olha para esses países, você vê que são países que têm muitos cristãos. Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro Deus. A Igreja da Unificação, ela fala que ela vai ser a maior igreja do mundo, mas não vai ser. O budismo não vai ser a maior religião do mundo, porque se realmente eles se tornarem mais fortes e maiores do mundo, então eles estão com a verdade, mas não é. Cristo é o verdadeiro Deus e ele é a verdade. E a Bíblia, ela prova isso. Então, para provar que Jesus, ele é o verdadeiro Deus, a Bíblia, que é o livro onde está escrito sobre ele, é um best-seller no mundo todo.
e a Oxford, Cambridge, todas essas escolas que ensinaram com base na Bíblia, elas são bem-sucedidas. Isso é uma prova de que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Na semana passada, nós tivemos um fórum com as igrejas e escutamos um testemunho que a irmã de um irmão, ela estava com um câncer no estômago e essa pessoa aceitou Jesus. E aí, conforme foi passando os dias, o tumor foi diminuindo. E aquela mulher, ela já estava com os dias contados e o câncer dela a cada dia foi diminuindo e as pessoas ficaram assustadas com o que estava acontecendo. Ela ficou com corona e realmente ela pensou que ia morrer, porém Jesus apareceu naquele momento e perguntou para ela: "Por que você não tem fé?" Ela escutou essa voz e ela se assustou. E desde aquele momento ela disse que ela foi curada. Há pouco tempo atrás, o meu amigo ficou com um câncer muito raro e, e aí pregou o evangelho para ele. E ele não morreu, ele está vivo. Por isso, através desses testemunhos, sabe, quando você crê nesses testemunhos, você também é curado. Então, ele mora em Gifo e ele me disse: "Eu quero abrir uma igreja aqui em Gifo." Sim, a religião, quanto mais você acredita, mais sofrimento. Sabe por quê? Porque você está acreditando em deuses que não é o verdadeiro Deus, mas o Jesus que nós cremos. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Salvador, o único Salvador. E como prova disso, no momento em que você acredita em Jesus, você tem um testemunho, você recebe resposta. Por isso, quando você lê em João 14:14, diz: "O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." Isso é uma promessa de Jesus, a promessa de que ele responderá a nossa oração. Ele, para provar que ele é o verdadeiro Deus, quando você ora no nome dele, ele responde para provar que ele é o seu Salvador. Ore no nome de Jesus. Mas aqui também existe uma condição. Vamos ler o versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Na semana passada, nós falamos sobre os mandamentos do reino. E os mandamentos, um dos mandamentos é amar uns aos outros como eu os amei. Então, quando nós oramos, perdoando pessoas, nossa oração é mais rápido respondida. Não tem como nós usarmos o nome de Jesus e não amar as pessoas. Porque Jesus disse: se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. Ou seja, verdadeiramente Jesus é o meu Salvador, é o verdadeiro Deus, ele morreu para me salvar, então você começa a amar a ele. E esse amor que você tem por Jesus, você começa a expressar nas pessoas. Por exemplo, se a pessoa que fez mal para você é um ímpio, você perdoa ela, essa pessoa, ela vai ser salva. Tinha uma mulher, ela falava assim que se a mãe dela, a madrasta, começasse a vir para a igreja, ou seja, a sogra começasse a vir para a igreja, ela não ia vir mais para a igreja. Mas isso é um pensamento errado.
ela tem muitos problemas, mesmo que ela tenha tantos problemas, debilidades assim, que Jesus possa salvá-la, sabe? Quando você ora desse jeito, Deus responde. Por quê? Porque nós somos sacerdotes. No momento em que nós perdoamos as pessoas, elas são salvas. Então, por isso Jesus disse: o que vocês pedirem em meu nome eu farei. A vontade de Deus é salvar. Então, dentro da oração, a oração mais poderosa é a oração de evangelização. Quando nós perdoamos as pessoas, elas se tornam discípulos. Por exemplo, dentro da igreja, quando há conflitos, não tem como essa pessoa se tornar um discípulo. Mas, como Jesus me amou, eu vou amar também as pessoas. Então, essa é a oração dentro da oração, né? Então, se através de nós conseguirmos levantar 3 discípulos, com certeza as coisas vão fluir. 3. Através uma das causas que nós recebemos paz através de Cristo é porque nós recebemos o Espírito Santo. Lá em João, capítulo 14, 16 diz: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Versículo 17. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus, ele disse: vocês não precisam se preocupar, porque eu vou dar para vocês outro conselheiro, e esse conselheiro vai estar para sempre com vocês. Quem é esse outro conselheiro? Quer dizer que existia mais um. Esse conselheiro ou auxiliador, ele sempre está do nosso lado, nos consolando, ouvindo a gente, nos ajudando. Então, você pode depender desse auxiliador, desse conselheiro, em todos os momentos da sua vida. Mas quem era que estava até então junto com os discípulos resolvendo todos os problemas? Era Jesus. E então ele está falando que iria ter um conselheiro, um auxiliador assim como ele. E esse conselheiro é o Espírito Santo. Jesus, até então, ele tinha carne, ele tinha físico. Não tinha como ele estar presente em todos os momentos, porque ele era limitado. Esse Jesus que tinha carne, ele foi crucificado, ele ali, mas ele voltou como Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele estará conosco para sempre. Então agora Jesus está conosco para sempre como um Espírito, para sempre junto conosco como um Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, foi poucos aqueles que receberam essa bênção do Espírito Santo estar junto com eles. Por exemplo, José, Davi, esses protagonistas. Somente eles que tinham o Espírito Santo junto com eles. Por isso que eles conseguiram fazer aquelas obras tão grandes, aquelas coisas tão grandes. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele só
estava sobre essas pessoas. Então não estava perfeito. Porém, hoje nós estamos perfeitos com Ele, porque Ele está dentro de nós, Ele habita dentro de nós. Então, quando fala, vocês não sabem que vocês são templo, isso quer dizer, Ele vive dentro de nós, Ele habita. E essa é a maior salvação. Ou seja, Paulo está perguntando: você não sabe que você recebeu a maior bênção da sua vida? Se veio um problema, se você está fraco, eu estou com você. Então vem se aconselhar comigo. Confia em mim. Eu quero te responder. Eu vou fazer por você. Ele sempre está com você. Em João 14:20 está escrito também um mistério. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Isso se chama juntos, conectados. Então, através do Espírito Santo, nós se tornamos um com Jesus. No Antigo Testamento, ele estava sobre nós. Então, isso significa que às vezes ele estava longe de nós também, separado. Mas nós que estamos no Novo Testamento, nós fomos conectados com Jesus e não tem como nos separarmos. Nós recebemos a maior bênção, nós recebemos a maior salvação, a maior graça. E essa é a vida de fé. Então você não precisa se perturbar o teu coração, o seu coração não precisa ficar aflito. Porque lá em João 14:27, ele disse: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João, João 14:26. Por quê? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Por exemplo, se nós estamos com um problema, às vezes você vai lá num conselheiro, aí ele fala: olha, 1 hora é tantos ienes. É muito caro, não é? Você pedir conselho. Mas essa pessoa que você está indo lá pagar para pegar um conselho, ela não vai resolver o teu problema, ela só vai escutar o que você está falando. E só para escutar, o teu coração, ele parece que fica mais leve, né? Você solta para fora, né? Sim, existe esse tipo de resultado. Mas e você até sente que parece que esse problema foi resolvido, mas na verdade o problema não foi resolvido. Foi algo momentâneo. Por quê? Porque essa pessoa que está te escutando, ela te escuta, mas ela não tem poder para resolver o teu problema. Mas e o nosso conselheiro? Quem ele é? Ele é o Jesus, ele é o Espírito Santo. E ele não vai só escutar o teu problema, mas ele vai solucionar o teu problema. Eu vou repetir de novo. O teu o teu pensamento não é o critério. O critério é a palavra de Deus. Então, no momento que você vai pedir conselho para o Espírito Santo, você vai entender: ah, tá tendo problema porque eu tô tentando fazer do meu jeito, mas eu preciso voltar para a palavra. E o Espírito Santo vai falar para você, através da cruz, já foi consumado, já foi resolvido tudo, mas o nosso pensamento diz que não foi ainda resolvido. Então a gente acha que é um problema que está ali.
acontecendo. Mas Jesus, ele disse: eu estou com você. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Mas mesmo Jesus dizendo isso, nós ficamos com medo. E ficamos preocupados, mas sabe, a verdade é que você não precisa ter medo de nada e nem se preocupar com nada. Porque Jesus disse: os teus pecados já foram perdoados. Basta você acreditar nessa palavra. E se você não acreditar nisso, não tem como eu me relacionar com você. Essa é a palavra de Deus. Mas nós não acreditamos que nós já fomos perdoados nossos pecados e ficamos com culpa. Mas mesmo que você esteja fraco, se você pedir ajuda do Deus Todo-Poderoso, Ele vai te fortalecer. Então, quando você acordar, ore. Fala: Jesus, que tu seja o Senhor da minha vida. Me fortalece através do teu Espírito Santo. Que hoje o Senhor possa derramar sobre mim força para eu evangelizar o Japão e o mundo. Jesus disse: se você orar no meu nome, eu farei. Eu não consigo gostar dessa pessoa. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Sabe, chega para Jesus e fala: Deus, me dá força. Jesus, me dá força para eu amar essa pessoa. Você também tem autoridade, sabe? Quando você estiver preocupado, você pode repreender Satanás que está te deixando assim, no nome de Jesus. Com doenças também. Se você está doente, repreenda, fala: Satanás que está tentando me deixar doente, eu repreendo no nome de Jesus. Você recebeu autoridade no nome de Jesus. E Jesus, ele tem nos fortalecido para nós termos paz, para nós vencermos. E essa autoridade que você recebeu, você pode desfrutar dela, experimentar ela nas suas orações. Conclusão. Jesus disse: deixo a paz a vocês. Hoje, muitas pessoas estão longe dessa paz, estão vivendo dentro da preocupação, dentro do sofrimento, do medo. Mas nós já fomos libertos desse medo. E mais do que isso, hoje nós podemos libertar essas pessoas que estão com medo. Porque nós temos o direito, nós somos privilegiados, somos filhos de Deus. Temos o direito de sermos evangelistas, profetas. O Emanuel, nós temos a bênção do Emanuel, que é o Espírito Santo conosco. E Jesus, 24 horas, 25 horas, eternamente Ele está conosco. Então vamos orar. Deus Pai, como Espírito Santo, o Senhor está conosco 24 horas. Nós te exaltamos, Cristo, que nós possamos desfrutar da verdadeira paz. Que o Senhor possa trabalhar em nós para nós verdadeiramente vivermos como evangelistas, missionários. Aquele que tem tentado me derrubar, me enfraquecer, eu ordeno no nome de Jesus que saia. Que nós possamos experimentar 24 horas o Espírito Santo que está conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém.